Olha, tem alguns métodos de você descobrir isso, né? O primeiro ponto que eu acho bacana trazer é que após a pausa do anticoncepcional, né, a gente precisa esperar ali cerca de uns 3 meses, claro que dando o suporte adequado, tá? Para esse corpo conseguir responder da forma que ele deve responder, mas pelo menos uns 3 meses para ele estabilizar de verdade, entender o que está acontecendo, né? Porque, querendo ou não, com o uso de anticoncepcional, você dava um estímulo externo hormonal ao seu corpo, então ele precisa reaprender a andar, né? Como eu falo. E o primeiro sinal que eu gosto que vocês observem, né? Que eu incentivo as pacientes, é em relação à oscilação de muco ao longo do mês. Então, a partir dessa pausa, né, eu acho que o primeiro sinal que deve ser observado é realmente essa variação de muco. Mas atenção, tá, meninas? Aqui eu tô falando de oscilação ao longo do mês, não tive muco ao longo do mês. Por a gente ter diferentes fases no ciclo menstrual, né, influências hormonais diferentes ao longo do ciclo, esse muco ele deve mudar de consistência ao longo do mês, tá? Segunda forma de você avaliar isso, tá? É através da medição de temperatura basal, né? Aquela temperatura ao acordar, antes mesmo de sair da cama, tá? A gente sabe que com o aumento de progesterona, típico ali da segunda fase do ciclo, né? A nossa temperatura ela aumenta um pouquinho corporal, tá? Então isso significa que a ovulação aconteceu provavelmente no dia anterior. E a combinação entre esses dois monitoramentos, muco cervical e temperatura, se chama método sintotérmico. Pesquise sobre esse método, tá? E a terceira forma é com os testes de farmácia de ovulação, né? Mas algumas vertentes criticam esses testes, dizendo que eles não são totalmente fidedignos, tá? Independente do que você escolher fazer, eu acho importante 2 pontos, tá? O primeiro, não deixe de avaliar o seu muco cervical, acompanhar essa oscilação ao longo do mês. Eu gosto de acompanhar isso junto com as pacientes, porque diz muito sobre a saúde hormonal, diz muito sobre a fertilidade, né? Diz muito sobre como o nosso corpo está, tá? E segundo ponto, não fique fixada em quando que você vai ovular, porque isso só vai te deixar mais estressada e provavelmente prejudicar a sua ovulação. Fique fixada em se cuidar bem, ficar bem como um todo, cuidar do seu modo de vida, restaurar esse corpo, para que de fato esse ciclo retome como um todo. E aí, com certeza, com essa naturalidade, ele vai retomar.